A igreja do primeiro século, nossos irmãos em Atos, eles viviam isso constantemente. Eles caminhavam num estilo de vida sobrenatural. E a pergunta que eu queria deixar para vocês hoje, após essa semana de tantas experiências com Deus: o que você tem feito com aquilo que Deus lhe tem dado? Eu quero deixar essa pergunta para todos nós. O que você tem feito com aquilo que Deus tem lhe dado? Você pode olhar para quem está perto de você e falar assim: o que você tem feito com aquilo que Deus tem lhe entregado? O que você tem feito? O que você tem feito com aquilo que Deus tem lhe dado? E o título que eu dei para a mensagem, a reflexão dessa manhã, ela é simples, mas eu acredito que ela tem um significado muito especial para a nossa vida. O tema da mensagem, da nossa reflexão é: priorize o seu relacionamento com Jesus. Priorize seu relacionamento com Jesus. Amém, queridos? Priorize seu relacionamento com Jesus. Porque na parábola que Jesus aqui apresenta, no capítulo 25, no capítulo anterior, ele está falando com respeito ao seu retorno, com respeito à sua volta. No capítulo 24 de Mateus, Jesus está dizendo e respondendo uma pergunta que os discípulos fizeram para ele, com respeito ao tempo e os sinais da sua vinda, do seu retorno. Jesus veio para a terra em sua primeira vinda, mas ele vai voltar. Ele prometeu: assim como eu estou subindo, eu também vou voltar. No momento que os discípulos estavam ali naquele monte, e eles presenciaram a assunção de Jesus, Jesus sendo elevado pelas nuvens, né, e ele foi assunto aos céus, ele subiu, e os seus discípulos viram aquela experiência, e dois anjos apareceram, e disseram assim: este mesmo que vocês estão vendo subir, este mesmo vai voltar para estar com vocês. E no capítulo 24 de Mateus, Jesus está falando sobre o seu retorno. E no capítulo 25, ele está aqui dando para a gente algumas dicas sobre como nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Ele. Porque ele está falando de virgens. As virgens aqui diz respeito à igreja, diz respeito à noiva, à esposa de Cristo. Em Efésios capítulo 5, vamos abrir rapidamente, Efésios capítulo 5, para nós podermos relembrar a importância do nosso relacionamento com Jesus, de você priorizar o seu relacionamento com Jesus. Em Efésios capítulo 5, no verso 25 adiante, na versão atualizada, que eu tenho aqui aberto, fala assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Se usa muito esse texto para casamento, mas o core value, né, o DNA desse texto, diz respeito a uma outra coisa. A ênfase aqui não é tanto marido e mulher fisicamente. Paulo está usando a ilustração de uma esposa e de um marido físico humano para ilustrar algo sublime, que é o relacionamento de Cristo com a igreja. A gente pode usar esse texto para ilustrar maridos e mulheres, né? Marido e mulher, o relacionamento de um casamento. Mas esse texto está ilustrando o nosso relacionamento aqui na carne, no físico, para nos ensinar um relacionamento muito maior. E ele está dizendo assim: olha, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o que diz o verso 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Está vendo aqui? O desejo de Cristo é apresentar a igreja. Deus está preparando a sua noiva, a sua virgem. Deus está preparando a sua noiva para ela ser apresentada ao marido dela, que é Cristo, gloriosa, sem mácula,
nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 28, assim também os maridos devem amar as suas mulheres. Então, o versículo aqui, no versículo 27, está mostrando como Deus quer preparar a virgem, preparar essa mulher para se apresentar a Cristo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, uma igreja maravilhosa, poderosa. Em 2 Coríntios, vamos voltar um pouquinho, 2 Coríntios capítulo 11, no verso de número 2, o Espírito Santo, através de Paulo, e traz uma palavra muito especial. Em 2 Coríntios, para a gente entender melhor essa parábola de Mateus 25, essa linguagem virgem. Quem são essas virgens? Quem são as 10 virgens? Aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim, no versículo 2, porque zelo, 2 Coríntios 11, 2, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado, para vos apresentar como virgem, pura, a um só esposo, que é Cristo. Você pode ler comigo? Zelo por vocês, com zelo de Deus, para vos apresentar como virgem. Diga assim: Deus está preparando a sua esposa para se apresentar a Ele como uma virgem pura, imaculada, sem mancha, sem ruga, uma virgem linda, preparada. Preparada para se encontrar com quem? Com o seu esposo, que é Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu tenho um zelo por vocês, eu zelo por vocês, porque vos tenho preparado, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, uma virgem pura, uma virgem que está incontaminada. O desejo do meu coração também é esse, meus queridos, é que você, igreja, seja preparada para se encontrar com o seu esposo, para se encontrar com o seu noivo. Agora, nesse tempo de preparação que nós estamos aqui na terra hoje, a Bíblia, ela dá uma dica para nós, ali na parábola do capítulo 25, a Bíblia diz que chegou um tempo que todas as virgens foram tomadas de sono. Eu acredito que nós estamos vivendo essa era, onde as virgens estão tomadas de um sono. Existe um sono, não sono físico, mas um sono que tem tocado, que tem adormecido muitas pessoas espiritualmente. Existem muitas pessoas que estão adormecidas por um sono pesado, estão cochilando, estão num sono profundo, e a palavra do Senhor diz que nós devemos acordar, porque já é a hora de despertarmos do sono, é hora de nós sermos despertados, porque o dia do Senhor vem como nunca antes, o dia do Senhor está se aproximando, o dia do Senhor está chegando. Deixa eu falar para você algo, o dia do Senhor, ele está mais perto do que outrora. A volta do Senhor, o retorno do Senhor está mais perto hoje do que foi com os nossos antepassados. E na medida que esse grito for escutado pela esposa, pelas virgens, à medida que esse grito for ouvido pela virgem, mais perto vai estar o retorno do Senhor. Hoje, a gente tem ouvido alguns sussurros, né? O Senhor está voltando, o Senhor está às portas, o noivo está voltando, a igreja está Jesus está voltando para a sua igreja, mas muitos de nós estamos num sono profundo, e a gente escuta isso, mas a gente não dá a devida atenção para isso. Muitos de nós temos até escutado, Jesus vai voltar, mas muitos pensam, vai voltar um dia, a uma hora volta, isso está longe ainda de acontecer, isso está distante de acontecer. Deixa eu falar algo para você, repentinamente, quando estiverem todos em paz, em segurança, quando todos estiverem em paz, em segurança, haverá repentina destruição. Escute algo, haverá repentina destruição. E eu quero preparar vocês,
noiva do Senhor, igreja do Senhor, para vocês não se alarmarem. Quando o grito começar a ser escutado, ei, ei, o noivo se aproxima, o noivo está aproxima, o noivo está vindo, ei, acorda, acorda igreja, o noivo está se aproximando. Porque o que vai distinguir virgens sábias de virgens loucas, nécias, é a forma como você vai lidar no momento do grito. Os dias estão se aproximando em que vai se ouvir um grito e a meia-noite está mais perto do que ontem. A meia-noite diz respeito tempos de escuridade, tempos de negridão, dias sombrios, dias escuros. Ei, dê uma balançada em quem está perto de você, acorda aí, ó. Para de ficar distraído, acorda, acorda, acorda. Não fica essa cara que dormiu para ontem, está com essa cara que está dormindo ainda. Deixa eu falar algo para você. Alguns de nós temos muita disposição para tantas coisas, mas quando se diz respeito às coisas de cima, a gente tem indisposição. Alguns de nós estamos cheios de energia para tantas coisas, mas quando diz respeito a relacionar-se com Jesus, a gente tem indisposição. Como muito bem ouvimos semana passada, os desconfortos que vão nos levar para mais perto de Deus. Deixa eu falar, o tempo do desconforto está chegando, meu irmão. Você não sabe o que é desconforto ainda. Porque a gente vive numa era de conforto. A igreja está muito confortável. A igreja vive numa era de muito conforto. A não ser os nossos queridos e amados irmãos que estão vivendo nos países de intenso calor, que estão debaixo de um calor da tribulação. Vocês aqui, vocês não sabem o que é desconforto. Nós não sabemos o que é desconforto. A gente não sabe o que é desconforto. Deixa eu falar, o tempo do calor está se aproximando, porque Jesus vai buscar uma virgem que vai sair do deserto. É uma virgem que vai vir pulando pelo deserto, salteando para se encontrar com seu noivo. Lá em Cantares de Salomão diz que viu-se uma virgem vindo do deserto. Deserto fala de calor, deserto fala de tribulação, deserto fala de tempos difíceis, deserto fala de tempos que não vimos e nem experimentamos antes. E a Bíblia diz que lá vinha aquela que vinha do deserto, queimada pelo sol, e ela vinha saltando entre os montes, para encontrar-se com o seu noivo. Esta é a igreja que vai se encontrar com Jesus. Não é uma igreja dormindo, não é uma igreja sonolenta, não é uma igreja confortável, não é uma igreja que está mais preocupada com o seu bem-estar do que com o bem-estar do coração de Deus. Essas 10 virgens aqui, elas dizem respeito à igreja do Senhor. Eu queria trazer a sua atenção mais uma vez para Mateus 25. Vamos voltar lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque, queridos, o sobrenatural na sua vida, ele está aberto para a gente viver. O sobrenatural não parou, ele começou, mas ele vai continuar. E na medida que o dia do Senhor se aproxima, nós vamos viver mais intensamente o sobrenatural. Na medida que as coisas começarem a acontecer. Porque, observe uma coisa, pode colocar para mim na versão que eu tinha pedido, o versículo 6, Mateus 25, versículo 6, na versão transformadora. Pode colocar na tela a versão transformadora. À meia-noite, foram acordadas pelo grito. À meia-noite. Meia-noite fala de tempos escuros, tempos sombrios, dias de escuridão. E deixa-me alertar você, não vai demorar muito, não está longe
a gente tem visto os sinais, Os sinais estão começando a aparecer para todos os lados. Todos os lados. Não é só Estados Unidos, não é só ali, não é só acolá, é para todos os lados. A gente tem visto os sinais aparecendo. E repentinamente, quando estiverem em perfeita harmonia, um senso de tranquilidade, um senso de paz. Abra comigo em Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler juntos. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. No capítulo 5, no versículo 2 e 3. E o versículo 4. Meia-noite diz respeito à claridade ou negridão, gente? Meia-noite fala de escuridão, momentos escuros. Agora, olha o que diz aqui o apóstolo, inspirado pelo Senhor, no versículo 2: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de meia-noite, diz respeito à noite. O dia do Senhor vem de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Aí fala do grito, meu irmão. É o grito. Quando você começar a ouvir o barulho do grito, porque o grito não vai acontecer em um momento exato, vai ser vozes, vão ser como um soar de uma trombeta, que vai dando alertas. Ei, o noivo está se aproximando. E eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Versículo 4: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, ainda que seja meia-noite. Nós não devemos estar em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. No verso de número 3 fala sobre dor de parto. Como vem a dor de parto? Eu pergunto a você, como é que vem a dor de parto? Mulheres, eu não sei como que é, mas as mulheres podem me dizer. Como que vem a dor de parto? Repentino, mas como que inicia? De uma vez ou de pouco a pouco? A dor de parto, ela vem repentinamente, mas ela começa menos para mais, de 0 a 10. Quando você está lá no médico, me fala aí de 1 a 10, como está a sua dor, né? Como está a sua dilatação, como está aí a outra palavra que eu me esqueci agora, como contração, né? Ou seja, como a mulher que está para dar luz a uma criança. Assim será também a volta de Jesus, queridos. Assim será o retorno do Senhor Jesus. E deixa-me dizer algo importante para você. Jesus, Ele quer ensinar você a ser uma noiva prudente. Você não pode ser uma noiva nécia. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, te ajudar, treinar, falar na sua vida, para que você não seja uma noiva nécia, para que você não seja uma noiva louca, mas que você seja uma virgem prudente. Porque as 10 eram virgens, queridos. As 10 representam a igreja. As 10 representam aqueles que receberam Jesus, que foram comprados e lavados pelo seu sangue. Não tem como ser virgem se não foi lavado pelo sangue de Jesus. Não tem como ser virgem se não passou pelo novo nascimento. As 10 eram virgens, mas somente 5 eram prudentes. Escuta-me. À meia-noite, fala da hora da pressão, do calor. Noite vai aumentando, a noite vai aumentando. Quando você fica do lado de fora, observando os céus, você observa que quando chega às 6 horas, o céu fica de uma forma, 7, às 9, está diferente. Quando chega às 11, meia-noite, fica negridão. Ou seja, você vai perceber, nós vamos perceber que o dia do Senhor está mais perto como nunca. Agora, deixa eu falar algo para você, não seja uma noiva tola, nécia. Porque essas 5 prudentes, elas, além de levarem as lâmpadas, aqui eu quero chamar a sua atenção, elas levaram vasilhas com azeite.
Vasilhas com azeite fala de relacionamento íntimo com Jesus. Por isso que hoje eu queria trazer uma palavra de ensino e de instrução, mas de advertência para nós. Sobrenatural vai continuar acontecendo, mas priorize relacionamento com Jesus. Priorize o seu relacionamento com Jesus sobre qualquer outra coisa. Trabalho é importante, mas não deixe o seu trabalho ocupar o seu relacionamento por Jesus. Família é muito importante e tem o seu lugar devido, mas não deixe família tomar o lugar do seu relacionamento com Jesus. Amizades, amigos são importantes, mas não deixe as amizades tomar o seu relacionamento com Jesus. Porque a noiva que vai estar agindo sabiamente, vai ser a noiva que vai se preparar com depósito. Elas levaram vasilhas com azeite. Você não carrega azeite sem intimidade com Jesus. Não tem como você levar vasilhas com azeite se você não se torna íntimo de Jesus. Você precisa priorizar o seu relacionamento com Cristo. Essas cinco virgens prudentes, elas levaram também com elas vasilhas com azeite. Versículo 4, pode colocar para a gente o verso 4 de Mateus 25. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Levaram azeite nas vasilhas. No versículo 7, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do seu azeite, dai-nos do azeite que vocês têm, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Lembre-se, meia-noite, você vai precisar de lâmpada. Meia-noite, você vai precisar de luz. Luz diz respeito à palavra de Cristo. A luz é uma representação da palavra do Senhor. Jesus disse: quem me tem luz. Quem ouve as minhas palavras jamais andarão em trevas. Quem ouve as minhas palavras não andará em trevas. Mas quem escuta as minhas palavras e as guarda, este andará em luz. A luz aqui, a lâmpada, é a palavra de Deus no seu coração. É você guardar a palavra. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Essas virgens levavam as lâmpadas. Lâmpadas diz respeito você se encher da palavra de Cristo. Azeite diz respeito relacionamento no secreto com Jesus. Porque ninguém tem azeite, meu irmão, se não tiver secreto com Deus. Azeite vem da sua intimidade com Jesus. Azeite vem de ser amassado. Azeite é produzido por azeitonas. Azeitonas elas eram pisadas. Tinham que pisar para ali espremer o suco e sair o azeite, o óleo da unção. Você não experimenta unção sem uma vida de relacionamento com Jesus. Não tem como você viver coisas extraordinárias sem priorizar Jesus no seu relacionamento. Por que alguns vivem o sobrenatural e outros não? Porque para alguns havia fome, para outros não havia fome. Porque a gente percebe alguns famintos e outros cansados, já com sono. Alguns já desistindo. Teve um dos dias aqui que a gente ficou aqui no prayer set que foi feito na quarta-feira, aquele tempo de oração. E eu observei uma coisa. Eu fiquei aqui até 1h30 da manhã. Eu e mais 3 jovens. Eu e mais 2 jovens, na verdade. E todo o time de Taos estava aqui. Os irmãos foram, porque tinham que trabalhar. Eu resolvi ficar aqui com mais 2 jovens. 1h30, eu falei assim, tenho que ir porque amanhã eu preciso continuar o dia, preciso dormir. Eu fui embora. E eles ficaram aqui, depois eles me contaram o que Jesus fez no meio deles. E eles nos contaram no dia seguinte. O próprio Jesus entrou aqui dentro e começou a visitar individualmente aqueles jovens. E cada um deles contaram-me as experiências distintas que cada um teve. Ele entrou, literalmente, eles experimentaram. O próprio Cristo entrou aqui fisicamente e começou a tocar um deles, cada um deles. Tum, tum.
E começou a dar revelação. E eles foram vivendo experiências que marcaram a vida deles. E alguns deles disseram, nunca tive uma experiência dessa. Teve um outro pastor que falou assim, eu não sei como, eu não consigo ficar esse tempo todo adorando, louvando, porque no sábado a gente teve mais de 6 horas de culto. E um dos pastores falou, é incrível como que eles têm essa força toda. E eu estava lá em Tulsa, no mês de janeiro com o Paulinho, e uma coisa que o Paulinho me disse foi assim, uma coisa que me chamou a atenção nesses jovens, Márcio, foi que eles pouco tempo passam. O que você falou, Paulinho? Você pode me repetir? No telefone. Eles passam, Paulinho, como líder, observou isso. A gente estava no meio deles. E ele observou, eles passam pouco tempo no telefone. Sabe por quê? Porque eles resolveram priorizar o relacionamento com Jesus. Resolveram priorizar relacionamento com Jesus. E eles não se cansam. Não se cansam. Não se cansam. E por que a gente se cansa agora? Por que a nossa geração aqui, os mais velhos aqui, aqui, a minha geração, por que se cansa? E eles não se cansam? Será que eles têm priorizado mais o relacionamento com Jesus do que a gente? Hã? Porque quando você se relaciona com Jesus, você vai ter óleo para queimar, meu irmão. Você vai ter óleo para queimar. O fogo vai arder e não vai se apagar. O fogo, você vai ter óleo. O problema é que a gente apaga rápido a lamparina, a lâmpada apaga porque não tem azeite. Porque não tem mais azeite. Acabou o azeite, acaba a lâmpada. Acabou o azeite, não tem mais lâmpada. Nós precisamos buscar um relacionamento íntimo com Jesus. Apocalipse capítulo 3. Abra comigo, Apocalipse capítulo de número 3. Este é um convite para você hoje buscar um relacionamento íntimo com Jesus. Nós acreditamos que o sobrenatural é algo de fato sobrenatural. E nós anelamos e desejamos que vamos continuar buscando o sobrenatural. Isso não vai parar, não vai parar. Eu decidi, eu não vou parar, eu não vou parar. Eu vou continuar buscando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar buscando, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, eu vou continuar buscando, até que Ele venha, até que Ele venha, eu continuarei o buscando. E vou continuar cantando e declarando até que Ele venha. Não me cansarei, não me cansarei, não darei sono às minhas pálpebras até que Ele venha. Porque esta tem que ser a atitude de uma noiva que está esperando o seu esposo. Eu vou me preparar, eu vou ter lâmpadas, mas eu vou ter azeite. Eu vou trazer azeite também. Eu vou preparar e vou trazer nas minhas vasilhas azeite até que Ele venha. Até que Ele venha. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Jesus, Ele dá uma orientação para esta igreja. No versículo 15, Apocalipse 3, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, que quem deras fosse frio ou quente. Versículo 16, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Versículo 17, pois dizes, estou rico e abastado. Esse rico aqui, meu irmão, não é só no sentido figurado da palavra rico, condiz respeito a riquezas terrenas, não. É você se sentir tão cheio, de que você não vê, você não encontra motivo para buscar mais a Deus. Você se acha que está bem, sabe? Você está abastado, não, estou bem, a minha vida está bem. Sabe aquela pessoa que você vai evangelizar para ela? Você quer Jesus? Você quer receber Jesus? Não, estou bem. I'm all right. I'm good. Está full of themselves. E eles contaram a experiência sobre isso também, de evangelizar pessoas nas ruas de New Orleans. E alguns recebiam, outros, I'm okay, I'm fine. Está cheio de si mesmo. Está rico. Está cheio de si mesmo. Mas Jesus fala para essa igreja, não é para o mundo, é para a igreja. Vocês dizem, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18, aconselho-te que de mim compres. Lembra das virgens? Que elas foram
buscar azeite com as prudentes, e as prudentes responderam assim: ei, aqui não vou lhe dar. Não vou lhe dar porque para que não falte também para mim. Vão e comprem azeite, vão comprar azeite. E aqui Jesus fala a mesma palavra para essa igreja. Compre, olha só, ele diz: compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. O 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Vamos voltar para Mateus 25 e terminar lá juntos? Vamos voltar juntos para Mateus 25, você pode abrir comigo? Porque essas são as palavras de Jesus. Estamos aos pés dele, estamos aos pés do Senhor para receber as suas palavras. Eu queria encerrar no texto original de Mateus 25. O Senhor Jesus, ele termina essa declaração, e ele fala assim, versículo 11 do capítulo 25, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Essa palavrinha ali, conheço, no original, essa palavra conheço, ela traz um significado interessante. Ela diz respeito a relacionamento, a intimidade. Ela diz respeito não apenas conhecer de ouvir falar. Ela diz respeito de você ter relacionamento com o outro. Você ter intimidade. Você conhecer de fato a outra pessoa. Por isso que eu quero encorajá-los hoje a você desenvolver um relacionamento com Jesus. Priorize isso na sua vida. Priorize, porque o tempo está se aproximando, o dia se aproxima, a noite vai alta, a noite se aproxima e o dia do Senhor está perto. E nós precisamos, como noiva do Senhor, como virgens, precisamos atentar-nos para a palavra do Senhor. É no secreto que você adquire óleo, queridos. É no secreto, é na sua intimidade. Óleo, você vai receber do Senhor a unção, o óleo. É quando você desenvolve, quando você passa tempos de relacionamento com Jesus. Através de muitas coisas. Existem muitos caminhos de relacionamento. Não a letra, é você conhecer, você buscar a revelação de Jesus. Você passa tempo para ouvir o Senhor, para escutar o Senhor? Aqui na sexta-feira a gente estava com os jovens, e o nosso líder dos jovens, Paulinho, estava aqui pregando, ele dizia assim: Deus quer que você conheça Ele através da sua palavra. E ele falava assim: às vezes eu passo 30 minutos em 2 versículos, às vezes 20 minutos em um só versículo. O que é isso? É buscando conhecer Jesus, é você buscar a revelação de Jesus. O livro de Apocalipse, que por muitos é mal entendido, e muitos por medo daquilo que não entende, eles evitam ler e conhecer aquilo que está lá. Mas Apocalipse, a palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. E no grego, a palavra, o que vem, que traz o sentido desse nome que a gente usa, Apocalipse, ou no inglês, Revelation, o Book of Revelation, essa palavra Apocalipse, ela vem de uma raiz de 2 palavras, apokalupto, que significa remover, tirar o véu, tirar uma cobertura para expor à vista o que antes estava escondido. Mostrar algo secreto, descobrir, tornar conhecido. Deus chama a mim e a você para nós
priorizarmos o nosso relacionamento com Jesus. Porque é nessa prioridade, quando você der prioridade no seu relacionamento com Jesus, que você vai o conhecer. E naquele grande dia, quando Ele voltar para buscar a sua noiva, você não vai ser surpreendido. Não te conheço, não te conheço. Porque você não traz para a sua intimidade quem não é seu íntimo. Na minha cama e no meu quarto, à noite, só entra quem é íntimo. Só entra quem é íntimo. E Deus usa essa linguagem de intimidade, marido e mulher, para nos ensinar sobre o nosso relacionamento com Cristo. A noiva, a esposa que está sendo ataviada, que está sendo preparada, Ele está preparando uma esposa para Ele. Não qualquer esposa, uma esposa que está sendo adornada, preparada, ataviada, que está sendo embelezada, que está sendo purificada, santificada. Jesus, Ele quer desenvolver com você, amigo e amiga, um relacionamento profundo. Ele quer trazer a santificação, Ele quer trazer a transformação no seu homem interior. Ele quer revelar as belezas de Deus para o seu coração. Jesus, Ele quer relacionamento profundo com você. Ele quer desenvolver um relacionamento íntimo com você. Ele não quer que você seja uma noiva, uma virgem nécia. Agora, esse relacionamento não é Ele que define, é você que escolhe. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu queria ser mais próximo, eu queria estar mais perto de você. É uma questão de decisão, você que escolhe ser próximo. Jesus, Ele caminhava com multidões, mas Ele tinha alguns que escolheram andar mais perto dEle. Você vê que tinha 12, dos 12, Ele tinha um que recostava no seu peito, porque João escolheu ser mais íntimo de Jesus do que até os outros 12. João, ele parava para ouvir o bater do coração de Jesus. E esse nível de intimidade não é Deus que determina, é a gente que determina. Você que determina, porque Salmos 25, 12 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Se você teme a Deus, você está temendo a Deus? Como é que você teme a Deus? Através da luz do Senhor. Eu já estou encerrando, mas eu quero trazer a você a necessidade de você ter luz na sua vida, a lâmpada, que é a palavra de Deus, mas você também preparar a sua vida com azeite, carregar o azeite. Oração agora, nós vamos ter tempo de oração, terça-feira agora, é um tempo de você crush, apertar, amassar a sua carnalidade. Não tem como você produzir óleo, azeite, se você não colocar a sua natureza humana para ser crucificada, para ser amassada. Priorize Jesus, priorize Jesus. Vamos juntos buscar mais o Senhor, vamos juntos priorizar Jesus, vamos juntos caminhar mais íntimo com Ele, porque o que Ele espera, o que Ele deseja de nós, é uma vida profunda e íntima com Ele, no nosso relacionamento diário. Eu queria convidar você a se colocar de pé nesta hora. E nós vamos orar para que nós sejamos virgens prudentes, virgens sábias, virgens que estão ouvindo o chamado, o grito. Esse grito, ouve-se um grito, ouviu-se um grito, eis aí o noivo. Deixa eu falar, muito em breve, muito em breve, subitamente, nós vamos começar a ouvir mais intensamente esses gritos, esse grito. Quando menos se espera, é como a mulher que está para dar à luz a um bebê. É como dores de parto, as dores vão aumentando, aumentando e aumentando. E que o Senhor possa abrir a sua mente nessa manhã, que Ele possa abrir o seu entendimento nessa manhã, para você receber a revelação do amado Filho de Deus. Que você possa buscar uma vida de intimidade com Jesus. Você não vai poder buscar óleo de ninguém, você vai ter que ter o seu próprio relacionamento com Jesus. Não vai ter nesse tempo
no tempo da meia-noite, quando se aproxima a meia-noite, não terá como você buscar óleo de ninguém, não tem como você pedir oração de ninguém, é você e Jesus, é o seu relacionamento. É nesse tempo que vai ser revelado quem é sábio e quem é nécio, quem é prudente e quem é tolo. É no tempo da escuridão, é no tempo da dor, é no tempo dos dias escuros, sombrios, que vai ser revelado. Na verdade, hoje é difícil saber quem é sábio e quem é nécio. Hoje muitos estão numa postura como as 10 virgens, estão desatentos, não estão percebendo. Muitas vezes o Senhor está falando, Ele envia profetas, Ele envia mensageiros, mas a gente não está percebendo o chamado dEle. Mas no tempo que se aproxima a meia-noite, nós vamos conhecer claramente aqueles que estão com óleo e aqueles que não estão com óleo. O meu convite para você hoje é: busque Jesus e desenvolva intimidade com Jesus. Levante as suas mãos nessa hora e vamos adorar o Senhor. Oh Pai amado Jesus, libera o som para eles aqui, queridos. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trabalhar em cada coração, Jesus. Não me conformar, que o Senhor venha trabalhar em cada coração, Jesus. Adorar, 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 até que Ele venha. Trabalhar em cada coração, Jesus. Adorar, 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 não me conformar. Trabalha, Jesus. Adorar, adorar, até que Ele venha e enche a casa com sua doce presença. Vem, Jesus. E enche a casa, encher a casa, Senhor, a nossa com casa. sua doce presença. Vem encher a nossa vida, Deus. E enche a casa, põe a mão no seu coração. com sua doce presença. Se você sabe, cante. Se você não sabe, ore. E vamos juntos refletir nessa palavra que o Espírito Santo está nos trazendo. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, 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 até que Ele venha. Adorar, 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 não me conformar. Adorar, adorar, até que Ele venha e enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. E enche a casa até que Ele venha. Adorar, 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 não me conformar. Adorar, adorar, até que Ele venha. Adorar, 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 e enche a casa. Deixa eu falar algo para todos vocês. Eu queria te dar uma instrução em Deus. Eu queria te dar uma instrução. Nesses próximos tempos, próximos dias, meses, os próximos anos, decida no seu coração a preparar reserva espiritual. A preparar reservas espirituais. E a maneira que você faz isso é através do relacionamento com Cristo. É através da sua intimidade com Jesus. Quando os tempos sombrios e de calor, tempos diferentes que vão chegar na terra, quando eles chegarem, você não vai ser tomado de surpresa. Você vai estar preparado com reservas. Haverá reservas na sua vida, reservas espirituais. Haverá sabedoria na sua vida. Você vai estar cheio de sabedoria para enfrentar e saber lidar com os tempos que estão à frente. Dias à frente estão para se desenrolarem. E eu falo de modo profético agora. Estou profetizando sobre a sua vida. Os próximos dias são dias proféticos.
acontecimentos estarão se desencadeando, coisas estarão acontecendo nos próximos meses e anos, e nós, a igreja, precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, com as nossas vasilhas cheias de óleo. Você precisa se preparar espiritualmente, para você saber lidar com os dias à frente, porque ser sábio vai lhe dar a capacidade de saber enfrentar os dias sombrios. Para você lidar com isso, você precisa vasilhas cheias de óleo, cheias da unção de Deus. Você precisa se carregar do óleo da unção de Deus. Priorize a sua vida com Deus, priorize na sua casa os seus filhos, priorize na sua família, priorize a santidade, priorize o relacionamento com Jesus, priorize a vida com Deus, priorize o seu tempo, a sua vida, que seja uma expressão de devoção a Deus. Fazendo assim, você vai estar se preparando para que quando chegar o momento da meia-noite, você saber lidar com essa hora. Deus, dá sabedoria a cada pessoa nesta hora, ó Pai. Ó Deus, que essa palavra possa nos dar sede e fome pela Tua presença. Que nós venhamos, ó Pai, perseguir, buscar o sobrenatural, porque apenas começamos a viver, ó Pai, os dias maravilhosos, poderosos, que estão à frente para a igreja, ó Pai. Os dias melhores, os dias extraordinários, os dias de glória que estaremos vivendo à frente, ó Pai. Venha nos preparar para que nós possamos nos despertar do sono, porque a hora, a meia-noite se aproxima, ó Deus. O dia está, a noite está se avançando, ó Pai, e o dia do Senhor se aproxima, para aqueles que estão, ó Pai, atentos, para que possam se preparar e sermos testemunhas vivas do Senhor, nesse tempo do fim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.